E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa próxima aula de eletrônica aplicada. Errei essa daí de novo. E hoje a gente vai ver então a fonte estabilizada de tensão. Ah, professor, mas a gente já viu isso antes. Sim, só que a gente viu só com o Zener. Hoje a gente vai ver o Zener junto com o transistor. Então a gente vai utilizar os dois juntos para obter uma fonte estabilizada de tensão melhor do que aquela que a gente tinha antes. Isso daqui está ainda mais próximo do que realmente é hoje em dia. Então qual que é a ideia? É juntar, né, aquela ideia do diodo Zener, que mantém a tensão relativamente fixa, com a do transistor, né, que aumenta aquela minha faixa de corrente de operação. Lembra que dava, dependendo de onde estava a polarização, a gente conseguia trabalhar numa faixa? É basicamente juntar essas duas ideias. Então a gente vai ligar basicamente dessa forma aqui. Né? A gente coloca ali um Zener na base para manter aquela polarização, né, com aquela tensão fixa que o Zener vai conseguir dar, e a gente vai ter uma faixa maior de corrente para atender a nossa saída. Basicamente isso. Né? Tem aqui a teoria, vou falar um pouquinho, mas é basicamente isso. Então, né, a entrada aqui, vocês vão ver inclusive lá no exemplo, pode vir daqueles retificadores que a gente já fez, que tem um transformador que vai passar pelo tapo central, que tem os diodos, que depois tem o capacitor que vai filtrar e aí depois sai. Né? Mas lá no simulador a gente vai só colocar uma fonte de tensão, né? E se fosse no laboratório a gente ia usar também direto uma fonte de tensão CC, que é mais fácil. Né? Vocês já viram como funciona isso daí. Né? Então, como que é a ideia de funcionamento? Né? Que eu acho que explica bem, por isso que eu trouxe do jeito que está no livro. Né? Então, o princípio de funcionamento está basicamente nessa ideia de eu ter o VZ e o VBE relativamente bem estáveis. Né? Eles são valores relativamente bem fixos. Né? Então, isso significa que, né, se a gente olhar para essa malha, aqui, né, que tem o VBE, o VZ e o VS, se o VBE e o VZ são fixos, né, relativamente bem fixos, o VS também vai ser. Né, ou seja, eu tenho uma tensão de saída bem estável. Então, isso é muito bom, certo? E aí, de onde vêm as variações? Né? Porque aquela preocupação que a gente tinha, além da carga, né, que vai mudar ali a faixa de corrente de operação, né, que isso era um problema já lá naquele Zener que a gente tinha visto, que, né, que ele não conseguia manter muito bem essa faixa. A gente vai ver como que é agora nesse caso. Além disso, a gente tinha aquela variação da entrada. Né? A tensão de entrada podia variar para mais ou para menos, né, uns 10%, 15%, sei lá. Mas podia variar, né? E nesse caso aqui, quem vai absorver essa variação é a tensão VCE, que não está nessa malha. Ou seja, a saída não vai ser afetada. Óbvio, né? Tudo tem um limite. Né? Você vai começar a sair da polarização do transistor, vai começar a passar do limite do Zener, não vai funcionar. Mas funciona dentro de um limite muito maior. Muito maior. Então, é bem interessante. Né? Aqui tem essa ideia da variação da corrente, né? Que basicamente se eu tiver aquela mudança lá, né, na minha carga, que vai mudar a minha corrente lá da carga, vai variar a corrente do Zener ali. Né? Só que como o IB relativamente vai ser meio constante, a gente vai acabar ficando com uma alteração que vai conseguir suprir a nossa carga. Né? Então eu vou alterar ali um pouco do IB, mas eu vou manter a tensão constante. Né? Óbvio que eu tenho que levar em conta aqueles limites, né? Tanto do parâmetro do Zener, né, de Z mínimo e Z máximo, não tem como fugir disso, e aquela ideia do transistor para ele se manter lá naquela polarização que a gente quer, né? Ele não pode ir para o lado saturado e também não pode passar do máximo do nosso transistor. Então tem que ficar sempre dentro dessa jogadinha aí. Né? Então se a gente fosse analisar o transistor, esse aqui é o limite, né? Olhando o Z mínimo e Z máximo, seria a tensão de entrada mínima e máxima, né, que eu conseguiria ter olhando pelo Zener, e olhando pelo transistor, né, usando esses dois valores então de tensão do transistor, certo? E aí com esses valores e tudo mais, eu consigo colocar qual o valor de resistor que eu preciso ali, né, desse resistorzinho aqui, ó, RS, que vai ajudar nessa parte da dissipação da corrente ali, das variações. Né? Então, preciso calcular qual que é esse resistor. Né? Ele vem basicamente disso daqui. Então ele vai ter um valor mínimo ali baseado na parte do V máximo e Z máximo, igual a gente fazia lá na parte do Zener, né? E o RS máximo, né?
esse daqui. Então, geralmente você calcula um RS mínimo, vê se tem um valor comercial próximo, né? E aí você só confere se esse próximo valor comercial não vai passar do máximo, né? Só escolher um R entre os dois aqui que vai funcionar, certo? Aqui tem um exemplo, né? Então, ó, aqui ele colocou tudo, né? Colocou o transformador, colocou os diodos, colocou o capacitor, né? Mas para falar que a partir daqui é tensão contínua, basicamente isso. Então ele fala aqui, né, que sai 17 volts desse lugar, né? Tensão de entrada 17 volts, com uma variação de 10%. Então pode variar 17 mais 1.7 ou 17 menos 1.7, ou seja, 18.7 até 15.3. Né? Quase que eu errei a conta. Além disso, ele dá aqui os dados do transistor e do Zener, né? Que é o que a gente precisa fazer aqueles cálculos. Né? Então dá pra gente sair calculando os nossos pontos aqui, né? Então a gente consegue calcular, né, usando a parte do Zener lá, o IZ máximo e IZ mínimo dele. Com esses dois valores a gente consegue tirar qual é o valor do RS mínimo e do RS max aqui, né? Então, como o mínimo é 57 e o máximo é 230 e existe um de 68, pega o de 68, né? Você não precisa ficar se preocupando com isso, né? E qual é o valor mínimo que eu teria que ter ali de resistência ali para funcionar, né? Ele calcula vendo a tensão de saída que eu vou conseguir manter constante pela corrente máxima que eu teria lá na saída, né? Então dá esse valor, né? Relativamente bem tranquilo. Então vamos para a parte prática, né? Que é o interessante, que é ver que essa fonte vai ser relativamente bem constante. Então a gente vai ter uns resistores que a gente vai variar lá, né? Se fosse na prática vocês iam separar esses resistores, né? Lá é só digitar. A gente vai usar um transistor que é o mesmo que a gente estava usando antes, né? O BC548. E a gente vai usar esse Zener aqui, né? De 5,6 volts, que na verdade é 0,5 watts, não é 0,4. Mas, né, praticamente a mesma coisa, que é esse 1N5232B. Então é esse cara que a gente vai usar. Bem, vou mudar aqui para captura de tela para a gente poder olhar o Proteus, né? Então tá aí. E aqui está o nosso circuito montado, né? Deixa eu só ver se vocês estão vendo certinho. Opa, acho que estão. Beleza. Então esse é o nosso circuito, né? Aqui como é que ele estaria bonitinho, né? Então é o nosso Zener com essa polarização, o transistor, o RS, né, que é 270 ohms, a nossa carga que a gente vai ficar variando, né? A gente vai ficar variando esse valor, e a nossa tensão de entrada, né? Então a gente vai ajustar a tensão de entrada para 10 volts, e aí a gente vai variar o valor da carga, né, do RL dentro desses valores aqui, e vai anotar todos os valores aqui para cada um deles, beleza? Então, o que eu montei aqui, né? A gente tem o diodo, o transistor, né, o RS, o RL e a fonte. E aí eu estou medindo a corrente na carga, né? É a única corrente que a gente está medindo, né? Se a gente olhar aqui, é a única corrente que precisa medir, corrente de saída, corrente da carga, né? E aí a gente tem que medir tensão na carga, tensão no Zener e as duas tensões que interessam ali para a gente no transistor, que é VBE e VCE. Então, tensão na carga, aqui, tensão no Zener, aqui, tensão VBE, tensão VCE. Então, são esses caras que a gente vai medir. Então, é colocar isso daí e ir variando o resistor da carga, né? O primeiro ponto é infinito, então eu coloquei aqui 10.000K, né? É o suficiente para funcionar. E aí tem uma observação aqui, ó, se vocês lerem, ele vai falar aqui para RL infinito, né? A corrente vai ser igual a zero. Então a gente não vai conseguir medir, né? Ou muito próximo de zero. Por quê? Porque vou ter um resistor muito alto, a corrente vai ser muito baixa, né? Então realmente não ia ter como medir. Mas ele deixa aqui, né, como ponto. Então vocês colocam lá um valor alto, né? E aí obviamente vocês não vão ter o IS aqui. Então esse primeiro ponto é esse ponto aqui, que está todo mundo alto, né? Então, ó, mandei rodar. O que a gente vê, né? Corrente é zero, que foi o que eles falaram que ia acontecer mesmo, né? Tenho aqui 0,48 de VBE, 4,81 de VCE, 5,67 no Zener e 5,2 ali na carga, né? 5,19. Isso para essa carga infinita aí, né? Que seria, então, essa primeira coluna aqui da tabela,
certo? Não vou fazer todos os resistores, né? Vocês fazem o resto. Vou fazer o 680, o 220 e o 100. Vocês fazem todos aqui, né? 1000, 470, 150 também. Então, para a simulação, né? Vocês iam mudar aqui para 1000, eu vou mudar para 680, né? E vou mandar simular. Então, ó, simulei, foi para 680. Então agora a gente tem ali 7.26 mA. Então agora a gente tem uma corrente passando. A gente vê que eu mudei aqui um pouco o meu VBE, né? Mudei o VCE. O diodo do Zener não mudou. E aqui, né, tava em 5.2, agora tá em 4.94. Caiu um pouquinho, né, mas está bem próximo ainda. Então, esses seriam esses dados aqui, né? O interessante é que agora a gente tem uma corrente de saída, né? O próximo ponto é 470, mas eu vou fazer 220, né? Não vou fazer todos os pontos. Então, 220. Mando simular. O que a gente vê, né? Variou aqui 0.04, né? Eu mudei ali 3 vezes o valor da resistência, né? Aumentei a carga em 3 vezes, né? A corrente lá que era 7 ponto alguma coisa agora é 22.3, né? E o resto aqui, ó, praticamente constante, né? Quase a mesma tensão, quase a mesma tensão, quase a mesma tensão e quase a mesma tensão, né? Anotem os valores exatos, né? Não coloco o mesmo valor, porque não é, mudou 0.01, 0.03, né? Anota os valores certinhos, mas o interessante é isso, ó. Aumentei bastante a minha corrente de carga, mais de 3 vezes, e eu tenho praticamente os mesmos valores de tensão. Depois vocês fariam 150, eu vou fazer direto o 100, então ó, o 100 agora vai ser praticamente o dobro de corrente, né? É o que a gente espera, né? Então, vamos pôr aqui, era 22 mais ou menos de corrente, né? Vamos ver agora. Com 100 ohms, eu tenho ali 48.5 mA. Então, mais que dobrei a minha corrente. E as tensões praticamente constantes, né? Aqui caiu 0.05. Então, para uma carga que eu dobrei, né, cair 0.05, e para aquela outra carga lá que eu multipliquei por 3 praticamente, e caiu só 0.04, né? Tá bem estável essa fonte. Então, a gente vê que realmente essa fonte... realmente essa fonte funciona. Então, fizemos esse item 2 aqui. Agora o item 3 é fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que com valores diferentes na entrada, né? Então aqui a gente fez com 10 volts, né, que é o normal, vamos dizer assim. Agora a gente vai fazer com 9 e com 11. Né? Então é como se a tensão tivesse variado na entrada para cima e para baixo, né, que pode acontecer mesmo. E aí a gente anota nesse 5.12 aqui, né, nesse quadro, a gente anota o VE para 9 volts, e nesse outro quadro aqui, o 5.1.3, a gente anota para o VE de 11 volts, beleza? Então, mesma coisa. Vou fazer aqui alguns pontos. Então, vou voltar aqui, né? Então, aqui a gente põe 9 volts para fazer o primeiro quadro. E aqui eu vou voltar para um valor bem alto. Então, 10.000K, tá ótimo, né? Então, se eu simular, a gente não tem mais corrente aqui, né? Vai ter aquele 5.2 aqui praticamente, né? A gente vê que ele está conseguindo manter praticamente igual ao outro. Agora vamos começar as resistências, né? Não vou fazer todas de novo, né? Vou fazer 680 agora, 220 e 100, né? Vou pular a de 1000 aqui. Então 680, 220 e 100. Então 680, né? 680. Mando simular. A gente vai chegar ali em 4.93 volts, né? Caiu um pouquinho, com aquele 7.25 mA. Ou seja, a tensão de entrada caiu ali para 9, né? Caiu 1 volt na entrada, só que a fonte está conseguindo manter praticamente o mesmo ponto que eu tinha antes, com 10 volts. Né? Lembrando, né? Isso daqui é os dados dessa tabela nessa coluna aqui, do 680. Né? Vocês fariam do 1000, não vou fazer. Vocês fariam do 470, vou fazer o do 220. Então aqui, troco para 220 e mando simular. Mando simular, vejo que aumentou lá a minha corrente, né, 3 vezes mais, né, porque eu diminui essa resistência em 3 vezes, então é como se eu tivesse aumentado a carga 3 vezes. Então tripliquei minha corrente, minha tensão praticamente a mesma, caiu ali 0.04, né, e eu tenho as tensões aqui conseguindo manter
a minha saída fixa, certo? Então é basicamente essa a ideia, né? A gente tá variando a entrada, vai variar depois ela para cima também, né? Agora a gente variou ela para baixo. Estamos variando o valor da carga. Estamos variando o valor da carga, o último aqui é 100 ohms, né? Que é a maior carga que tem nessa simulação. Lembrando que quanto menor a resistência, maior a carga, né? Então, olha lá, 48.4 mA, 4.84 volts, né? Então tá praticamente o mesmo valor, ou seja, tá tudo ficando relativamente bem constante, mesmo com uma variação muito boa da carga e com uma variação de 10% ali, praticamente, na entrada, né? Então fiz essa parte desse quadro. O último quadro é esse aqui. Mesma coisa, vou fazer um infinito, 680, 220 e 100. Vocês fazem também lá o 1000, 470 e 150, né? Faz tudo. Então agora a gente muda o valor da fonte para 11 volts, ou seja, agora tem 10% a mais de tensão, né? E a gente vai ver que a tensão na carga não vai subir 10%, né? Não vai subir tudo aquilo lá. Opa. Fiz aqui com 100, né? Então acabei fazendo esse cara aqui já. Fiz essa última coluna, né, de 100. Então vamos agora da direita para a esquerda ali na coluna, né? Então 48.6 mA, praticamente a mesma coisa dos outros, e 4.86, praticamente a mesma coisa dos outros, né? Então quem acaba absorvendo a variação são as outras tensões aqui, que é o esperado, né? Que a carga não veja a variação. Quem vê a variação são as outras tensões ali. Então agora eu vou fazer o 220, né? Vou ir da direita para a esquerda, fazer o 220. Então paro aqui, 220. Mando simular. Então a gente vê aqui, né, aquela corrente de 22 ponto alguma coisa que a gente já estava vendo antes, 4.9 de tensão, né, e as outras tensões aqui conseguindo manter a tensão na carga fixa. O próximo é 680. Mando simular. Vai dar ali 7.27 mA, 4.94 volts, ou seja, está variando pouco e está variando praticamente igual, né? Está variando praticamente junto, ou seja, a tensão de entrada praticamente não está afetando a minha tensão de saída, o que é bom, né? Essa é a ideia da fonte de tensão estabilizada, né? Que a entrada não varie esse valor, né? E o último que eu vou fazer aqui é o infinito. Então, vou pôr aqui bem grande, né? E a gente simula, não vai ter corrente, certo? Muito baixa. E aí a gente tem esses valores de tensão, né? Lembrando que aqui é a tensão na saída, né? VS. Aqui é o VZ, tensão no Zener. Aqui é o VBE, tensão entre emissor e base. E aqui é o VCE, tensão entre emissor e coletor, certo? Era isso daí, mas eu vou só fazer um teste aqui para a gente ver isso. Então eu vou colocar aqui 680, né, que era o que a gente estava usando antes, né? Então, ó, tá com 11 volts na entrada, né? Então, 7.2 alguma coisa aqui, 4.94, né? Em vez de 11 volts, vamos colocar aqui 13 volts, né? Um erro de 30% na minha tensão de entrada. Se a gente simular, olha aqui, a tensão de entrada variou 30% e eu ainda tenho praticamente os mesmos valores na carga. Ou seja, a fonte estabilizada de tensão funciona muito bem, né? Vamos fazer a mesma coisa para baixo também, né? Se eu coloquei aqui 3, vamos colocar 7. Né? 30% a menos de tensão do que seria o normal. E olha aqui, praticamente os mesmos valores na carga. Ou seja, né, já saindo aqui dessa parte. Ou seja, funciona muito bem essa fonte para manter a tensão fixa, né? Eu variei ali até mais aqui do que o exercício pede e a gente viu que funciona, certo? Então era isso daí, pessoal. Para esses 3 quadros aqui, eu quero que vocês façam a curva da tensão de saída pela corrente de saída, né? Então é para pegar o valor que tem lá no resistor de tensão e de corrente e traçar o gráfico, né? Então eu quero que vocês traçam o gráfico, são 3 gráficos, né? São os 3 quadros, e aí vocês olham eles lá e comparam para ver o que acontece. E depois, né, tem esse exercício aqui, que é seguir exatamente igual esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, são as mesmas fórmulas e tudo mais aqui, né? Só mudei os dados, seguir esse exemplinho e resolver aqui. Beleza, pessoal? Era isso daí, certo? O relatório fica lá pro dia 9/12, né, que é a nossa próxima aula.
E aí, né, na próxima aula, a gente vai ver a conexão Darlington, certo? Que vai ser a última matéria que a gente vai ter aqui, que eu vou fazer alguma coisa experimental com vocês, né? Vai ser o último relatório que vocês vão ter que fazer, vai ser o da próxima aula. E aí, lá no dia, né, deixa eu só confirmar, essa aula aqui é do dia 2, né, no dia 9 a gente vai ver a conexão Darlington e vocês vão ter que me entregar o relatório, né, lá no dia 16, e aí no dia 16 a gente não vai ter aula e não vai ter o relatório exatamente, né. Eu já vou avisar vocês agora, mas na próxima semana ou nessa semana mesmo eu mando um e-mail e tudo mais para oficializar e coloco lá no Moodle. A última aula do dia 16 vai ser uma atividade para vocês me entregarem. Então tem que ser feito mais rápido, né? Porque eu tenho que fechar as notas ali até o dia 16, 17, né? Então a ideia é que vocês vão assistir um vídeo e vocês vão escrever um texto em grupo, destacando algumas coisas que eu vou colocar lá para vocês no Moodle, beleza? Então, essa é a aula do dia 2. Dia 9 a gente vai ver a última matéria, né, com simulação aqui, que é a conexão Darlington, dia 9. Então, lá no dia 16, além de entregar esse relatório, né, vocês vão ter a semana inteira ali para fazer essa última atividade, já que a gente não vai ter nossa aula, né, não vai ter o encontro. Beleza? Era isso daí, pessoal. Lembrando que qualquer coisa, só me mandar um e-mail e a gente se vê na semana que vem. Até mais, pessoal.